Comentado nessa semana foi o CPTS-11. Para quem acompanha aí notícias sobre fundos imobiliários, sabe que houve um desdobramento das suas cotas. Então, quem tinha anteriormente uma cota dele custando R$ 85,59, a partir aqui do dia 25 para o dia 26, passou a ter assim 10 cotas no valor de R$ 8,55. Então, houve um desdobramento de 1 para 10. E agora, um questionamento que muitas pessoas se fazem é se vale a pena investir no CPTS-11, já que ele está no valor mais acessível. Então vamos analisar aqui um pouquinho melhor sobre esse fundo, entender como é que esse fundo ele funciona, que tipo de ativos que ele investe, e dessa maneira você saberá se vale a pena ou não investir nele. Primeiramente, você tem que levar em consideração o seguinte: o desdobramento de um fundo imobiliário com respeito às suas cotas não faz com que ele seja um fundo bom ou ruim. Se um fundo ele é ruim, independente se ele fazer desdobramento ou não, ele vai continuar ruim. E se ele é bom, ele vai continuar bom. A única questão que vai mudar aqui é com respeito ao valor da cotação e respeito ao valor do dividendo visualmente falando. Por exemplo, aqui, ó, o último rendimento pago havia sido aqui de 79 centavos por cada cota. E aqui no site ele já corrigiu, ele colocou aqui 7 centavos,9. Então essas são as únicas alterações que acontecem quando ocorre um desdobramento. Então, como eu falei, agora vamos analisar juntos aqui esse fundo. Antes de continuarmos, peça aí seu like se você gosta desse canal, se ele te ajuda de alguma maneira. Deixa aí seu like e deixa aí também os comentários qual a sua opinião sobre o CPTS-11. Vale a pena ou não investir nele? O seu último preço de fechamento aqui na sexta-feira foi de R$ 8,72. Ele está aqui com o dividend yield de 19,71%. Creio eu que esse dividend yield aumentou por causa dessa desvalorização, que aconteceu, já que houve aí uma mudança. Então é melhor desconsiderarmos aqui esse dividend yield. Vamos descer aqui para considerar outros indicadores. Por exemplo, o valor patrimonial por cota, no caso o preço justo, se dividirmos aqui por 10, seria os R$ 8,99. Mas como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 8,72. Então ele está um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. E seu P sobre VP, aqui ele está diferente por causa desse desdobramento. O site às vezes leva um tempinho para poder corrigir, mas levando em consideração seu preço justo com seu preço atual, tem uma diferença ali de 21 centavos. Então é muito provável que o P sobre VP dele esteja aí de 0,97, 0,98. Um pequeno desconto assim de 2 a 3%. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 2,8 bilhões de reais. É um fundo muito grande, ele tem aqui um pouco mais de 7,3 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta com um pouco mais de 231 mil cotistas. Tem uma quantidade também muito grande de cotistas. E atualmente sua liquidez média diária é aqui de 10 milhões de reais. Atualmente está sendo mais negociado justamente por causa do seu valor mais acessível. Então tem muitas pessoas investindo nele, já que ele ficou aí num valor mais atrativo, por assim dizer. O seu último rendimento anunciado foi com respeito aqui ao mês de setembro. Ele ainda não anunciou do mês de outubro. Ele havia pagado aqui 79 centavos por cada cota, porém aqui colocou como já ocorrido o desdobramento, 7 centavos,9. Vamos agora aqui, pessoal, no relatório gerencial entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui podemos ver que ele é um fundo que tem um bom tempo de existência, começou lá no mês 8 de 2014. Ele é administrado pelo BTG Pactual. A sua gestora é a Capitânia Investimentos. Na minha opinião, uma boa gestora de fundos imobiliários. Descendo aqui nós podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 0,10% ao ano e tem uma taxa de gestão de 1,05% ao ano. No total, que essas duas taxas vai dar o valor de 1,15% ao ano. Ele não cobra aqui a taxa de performance, que é um ponto positivo. O relatório desse fundo, pessoal, ele é muito grande, ele tem aqui 42 páginas. Então, eu vou destacar somente os pontos principais. Se o fundo lhe interessar, aí você analisa ele de ponta a ponta para que você possa entender assim completamente. Um ponto interessante que eu achei desse fundo é com respeito à sua rentabilidade, calculando lá desde o seu início, em agosto de 2014 até agora. E podemos ver que ele consegue superar o CDI, o IFIX e o IMAP. Então, mostra que apesar de ser um fundo de papel, ele consegue superar aí esses três indicadores. Só faltou colocar aqui o índice IPCA, para sabermos qual a rentabilidade acima dele. Porém, acredito eu que ele consiga superar também o IPCA tranquilamente. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro, levando em consideração que o mês de agosto de 2023, podemos ver que ele teve um resultado líquido
de R$ 24.883.000, que correspondeu a 78 centavos por cada cota, e ele distribuiu o valor de R$ 25.108.000, o que correspondeu a 79 centavos por cada cota. Então, como ele tinha aqui uma reserva acumulada de 2 centavos por cada cota, ele pegou 1 centavo para poder pagar os 79 centavos de dividendos, sobrando assim ainda o valor aqui de R$ 274.000, o que corresponde a 1 centavo por cada cota de resultado ainda acumulado. Podemos ver que sua receita nesse mês de agosto foi bem menor do que a do mês de julho, provavelmente aí impactado pelo IPCA negativo que ocorreu aqui foi no mês de junho ou foi no mês de julho, alguma coisa assim. Aqui nós podemos ver a sua exposição por segmento de atuação. Então, atualmente ele investe de duas maneiras. Ele investe aqui 28,2% do seu patrimônio em outros fundos imobiliários e todo o restante está investido em CRIs. E ele mostra aqui qual o segmento de atuação dos devedores desses CRIs. Então, tem empresas aqui do setor de logística e industrial, tem empresas de shopping, empresas do varejo, educacional, residencial, infraestrutura, hospital, comercial, entre outros. E tem uma pequena porcentagem aqui de liquidez, que é o patrimônio que está disponível em caixa. Aqui também nós podemos ver a sua exposição por indexador, no caso dos seus CRIs, né? Atualmente aqui ele tem 71% do seu patrimônio investidos apenas em CRIs, e a grande maioria desses CRIs está indexadas ao índice IPCA. Então podemos ver que ele tem uma média aqui de IPCA mais 6,62%, o que é uma excelente taxa de juros, considerada assim de ativos seguros. Isso quer dizer o quê? Que dificilmente esses devedores, essas empresas que pegaram dinheiro emprestado do CPTS-11 vão dar algum calote nele. Não quer dizer que isso não possa acontecer, pode sim acontecer, ninguém está livre de sofrer um calote. Porém, por essas taxas aqui são consideradas ativos seguros. E a pequena porcentagem que está indexada ao índice CDI tem uma média aqui de CDI mais 3,62%, o que é uma taxa também considerada muito segura. E aqui, pessoal, ao lado vocês podem ver a sua exposição por devedor. No caso, quem é alguns dos seus devedores. Temos aqui empresas muito conhecidas, como por exemplo, o Grupo Mateus, Via Varejo, a JSL, o Açaí, a Ipera, a Vinci Logística, a BRF, a Jequitipá Shopping. Então são empresas aqui sim que dificilmente vão dar algum calote no CPTS-11, por isso que são considerados ativos seguros. E aqui vocês podem ver alguns fundos que o seu PTS-11 ele também investe. Como eu mencionei, seu carro-chefe são os CRIs, porém ele também investe em outros fundos imobiliários. E aqui vocês podem ver quais fundos são esses que atualmente ele investe. Ele tem uma quantidade aqui muito grande de fundos imobiliários que atualmente ele tem patrimônio investido. E aqui também você pode ver a porcentagem, no caso o PL, investido em cada um deles. Um ponto interessante é que ele não tem exposição alta a nenhum desses fundos imobiliários, o que é um ponto positivo, né? Já que seus investimentos não ficam concentrados. E um ponto interessante desse relatório é que ele mostra aqui a sua exposição para o tipo de risco. No caso, aqui podemos ver que na sua grande maioria, os fundos que ele investe são fundos de tijolo, que na sua grande maioria tem contratos típicos, que são aqueles contratos com uma duração maior. Então, tirando só como referência os fundos de tijolo, os fundos que atualmente ele investe, na sua grande maioria, tem contratos típicos, e tem outros fundos de tijolo que também ele investe que tem contratos atípicos, que corresponde a 27,3%. Ele tem aqui fundos também de crédito, que são fundos de papel, né? Fundos de CRIs, e tem outros tipos de fundos aqui também. Ele mostra aqui a exposição por segmento. As suas maiores posições de fundos imobiliários é fundos de lajes corporativas, que corresponde a quase 27%, fundos de logística, fundos de imóveis comerciais, fundos de shopping e fundos de CRI. Então podemos ver assim que na sua grande maioria os fundos que atualmente ele tem são fundos de tijolo, o que é um ponto positivo porque ele pode fazer assim futuramente ganho de capital, né? Até depender do valor que ele comprou, esses fundos futuramente ele pode vender eles com a sua valorização. Aqui, pessoal, ele já mostra algumas movimentações que foram realizadas no mês de agosto com respeito a compras de CRIs que ele realizou, um valor total aqui de 204 milhões de reais. E mais embaixo aqui vocês podem ver algumas vendas que ele realizou de CRIs também no mês de agosto, que somou o valor total aqui de 167 milhões de reais. Além disso, ele mostra aqui também algumas movimentações que ele realizou com respeito aos seus fundos imobiliários. Então ele mostra aqui uma compra que ele realizou do fundo imobiliário DRXF11 por meio de rito automático,
Ele também comprou aqui 5 milhões do fundo imobiliário BTLG11 via mercado secundário, então ele comprou diretamente de outros investidores. E ele realizou aqui a venda de 17 milhões do HGLG11. E aqui por último, se for do interesse de vocês, eu aconselho vocês a lerem sobre cada um dos CRIs. Ele vai mostrar aqui qual foi a taxa de emissão, quem é o devedor e também as garantias que foram dadas por esse devedor caso ele não venha a conseguir cumprir mensalmente com o pagamento dos juros ao CPTS 11. Então, dessa maneira, vocês podem ler aqui todas as informações sobre esses CRIs e tirar assim as duas dúvidas. Como eu mencionei, o CPTS 11 é um fundo muito grande, um fundo que tem boas taxas consideradas de ativos seguros. Então, dificilmente esse fundo ele vai levar algum tipo de calote, e mesmo que venha a levar por ele não ter concentração, por ele ser bem diversificado, não vai ter assim um impacto muito grande, só se ele levar calote de vários devedores tudo ao mesmo tempo. E um outro ponto interessante é que sua exposição ao índice CDI é muito pequena. Então, mesmo que a Selic ela venha a cair, dificilmente vai impactar nos rendimentos desse fundo. Esse fundo, a sua rentabilidade depende muito do índice IPCA. Então não se preocupe com respeito à taxa Selic sobre esse fundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí a sua opinião sobre esse fundo. Vale a pena ou não investir nele? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.